Você pode mandar perguntas pelo Twitter do Verdade Gospel, @Verdade Gospel. Tem uma aqui legal, eu gostei aqui de uma pergunta aqui, sabe? Eu acho que o pessoal tá atento a tudo, tá? Tá dizendo aqui, anticultura, não tem nome. Por que nós evangélicos não podemos usar piercing nem tatuagem? É bíblico? Gente, deixa eu dizer aqui uma coisa, meus irmãos. O pessoal quer usar coisa do Antigo Testamento para formar regras no Novo, não dá. Ok? Eu aprendi um princípio que Paulo diz 2 vezes na sua carta aos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa nenhuma. Eu acho que o cristão, e Paulo diz também na sua carta aos Coríntios, que a gente tudo que tem que fazer com decência e ordem. Tudo que é exagero, um negócio exagerado, louco, não é. Agora, eu dizer que é pecado uma tatuagem, eu não tenho respaldo bíblico. Eu dizer que um piercing é pecado, eu não tenho respaldo bíblico. Não tem, não está nas regras do Novo Testamento. Isso é um costume social. Agora, se um crente vem cheio de coisa, na orelha, no nariz, não sei aonde, na boca, e todo, um negócio escandaloso, eu acho que o cristão, ele é uma pessoa moderada. Tá certa? Agora, dizer que é pecado e dizer que não pode, não tem respaldo bíblico para dizer isso. Ninguém tem, com todo respeito. E não é porque eu não gosto de uma coisa que é pecado. Ou gente para ter mania de refletir nos outros aquilo que ele não gosta. Tá? Paulo diz em Romanos 14, ó, um crê e come de tudo. O outro não crê e come só legumes. O que come de tudo não fala do que come só legumes. E o que come só legumes não fala do que come de tudo. Essa aqui é a verdade, irmão. Tem coisa que eu não gosto, mas não é pecado. Ok? Nós não somos iguais, nós somos indivíduos, gente. Não dá. Responderá. Senhor irmão, você falou que gostaria de saber como a gente fica sabendo dos meios de comunicação da TV Verdade, e eu conheci a TV Verdade por um fórum, tá? VT, e a gente lá é muito fiel, tá? A gente sempre assiste o canal, sempre tá orando, sempre pedindo aí orações acompanhando aí seus ensinamentos. A minha dúvida de hoje é referente a tatuagens e piercings. Eu tenho 3 piercings e desde quando eu comecei com isso, a minha família sempre me olhou com um pouco de preconceito. Então, eu queria saber o que é que a Bíblia diz a respeito de pessoas que usam tatuagens e piercings e se isso está errado, porque já tem algum tempo que eu acabo convivendo com peso, né, de não saber se isso está certo ou errado e tomar alguma providência comigo mesmo, porque eu não sei se eu desagrado o Senhor com esse tipo de comportamento. First of all, I hope you will not be offended with my answer. Primeiramente, eu espero que você não se ofenda com a minha resposta. Let us know the will of God. Vamos conhecer qual é a vontade de Deus. Because it is wisdom to know the will of God. Porque é sabedoria conhecer a vontade de Deus. Efésios 5:17. Efésios 5:17 diz: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. To be sensible is to know the will of God. Ser sensato é conhecer a vontade do Senhor. And what is the will of God? E qual é a vontade de Deus? Regarding our bodies. No concernente a nossos corpos. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. So it is the will of God that our body may be preserved, irrepreensíveis, until the coming of the Lord Jesus Christ. Consequentemente, é vontade de Deus que nossos corpos, bem como nossas almas, nossos espíritos, sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Why? E por quê? Because we may use our body to glorify God.
Porque nós devemos utilizar nossos corpos para glorificar a Deus. 6:20, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. See? So our body can be used to glorify God. Portanto, nossos corpos podem ser usados para glorificar a Deus. We do not just do anything to our body. Nós não podemos simplesmente fazer qualquer coisa com nossos corpos. We will be sinning against our body and we will be sinning against God. Estaremos pecando contra nossos corpos e estaremos pecando contra Deus. Vamos ler. 1 Coríntios 6:18. 1 Coríntios 6,18 diz: Fugi da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Anybody who practices prostitution sin against his body. Qualquer um que pratica a prostituição, ele peca contra seu próprio corpo. So we must understand that we must use our corpo, utilize our corpo, the way God wants us to utilize our corpo. Consequentemente, nós devemos compreender que devemos utilizar nossos corpos da forma que Deus quer que nós utilizemos nossos corpos. 6:13 Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 13 diz: Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. How are we going to present ourselves, our corpo, to God? Como é que nós vamos nos apresentar? Como é que nós devemos apresentar nossos corpos a Deus? 12:1 Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Our worship service to God is to always present our corpo as a living sacrifice, agradável a Deus, vivo. We do not have any right whatsoever to kill our own corpo. That's why drinking too much alcohol or taking in wine and cigarette is one way of murdering yourself. It is against this will of God that we must present our corpo un sacrificio vivo. Because when you smoke and you drink, you are practically killing your own self. Preste muita atenção ao conteúdo deste versículo, irmã. Como nós devemos apresentar os nossos corpos perante Deus? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é nosso culto racional. Este é nosso serviço de adoração a Deus. Nós devemos apresentar nossos corpos santos e agradáveis e como sacrifício vivo. Consequentemente, de acordo com a vontade de Deus, você não deve de forma alguma mortificar o seu corpo. Você não deve matar o seu corpo de forma alguma. É por isso que as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras, proíbe terminantemente, por exemplo, o consumo excessivo de álcool, o consumo de vinho, o consumo das bebidas alcoólicas. Por exemplo, qualquer outra prática que seja nociva, que seja comprovadamente prejudicial ao seu corpo, como o tabagismo. Quando você fuma um cigarro ou quando você ingere bebidas alcoólicas, você está gradativamente, você está lentamente matando o seu corpo, o que é uma afronta à vontade de Deus. Por quê? Porque Deus quer que você apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Deus estabelece claramente neste versículo das Sagradas Escrituras que Ele quer o teu corpo como sacrifício vivo. Consequentemente, você não deve matar o seu corpo. Você não deve fazer absolutamente nada que signifique morte para o seu corpo. E não obstante o seu corpo ter de ser apresentado como sacrifício vivo, ele tem que ser um sacrifício vivo santo e agradável a Deus. Porque esse é o nosso serviço de adoração a Deus. Esse é nosso culto racional. And a part that we must always do
is not to intervene with the natural process of our body. E parte deste processo de oferecer nossos corpos a Deus como sacrifício vivo é não interferir nos processos naturais de nossos corpos. Vamos ler. 19:28. Levíticos. Levítico 19:28 diz: Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Imprinting anything on your body or causing some cortes. What do you mean cortes? To cut yourself. Yes. To cut yourself. It is prohibited by the Bible. Consequentemente, dano autoinfligido, cortes, incisões, perfurações no corpo, feitas deliberadamente, são terminantemente proibidas por Deus nas Sagradas Escrituras. Eu sou o Senhor. O irmão Hélio já explicou que quando termina com eu sou o Senhor, Deus está estabelecendo um mandamento e assinando. Ele está ratificando a autenticidade daquele mandamento. Aquilo constitui mandamento de Deus. Eu sou o Senhor. É como se Deus estivesse estabelecendo cláusulas do mandamento e assinando embaixo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor significa que constitui mandamento de Deus. E é mandamento de Deus você não praticar dano autoinfligido, você não perfurar o seu corpo, não cortar o seu corpo, não marcar o seu corpo com tatuagens ou coisa do tipo. But if you have done it innocently, you have done anything against what we said, you can be pardoned by God. Entretanto, se você fez isso inocentemente, se você não sabia que isso era proibido por Deus, se você fez isso contra a vontade de Deus, mas você o fez ignorantemente, sem ter o devido conhecimento, você pode sim obter o perdão de Deus, não se preocupe. 1 Timóteo 1:13. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13 diz: Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na incredulidade. So do not worry, you have a chance to salvation. Portanto, não se preocupe, porque você tem chance de salvação. May God Sabe bless meu you. erro? Obrigado, irmão.